Vem, varão. Pastor Jacques é um querido, um amigo, já falei aqui, repito, um cara que... Ontem eu estava falando com o pastor Anderson, que também é amigo do pastor Jacques. Eu estava falando, cara, o pastor Jacques é um cara que está com a gente desde o início. Desde a época da casinha. Primeira conferência sacerdócio, o Jacques estava. A primeirona lá na casinha, sabe? E eu falei, a partir daí ele... Acho que ele veio em todas, se eu não me engano, não veio? Quase todas, né? Uma ou outra que não veio. Mas sempre esteve com a gente. Conferência sacerdócio, em outros momentos, é um cara que está com a gente. A gente fez questão de trazer lá da... É Belém do Pará? Belém do Pará, irmão. A gente fez questão de trazer, porque é um cara que a gente realmente ama, tem um carinho muito grande, não só por ele, mas pela família como um todo. E eu acredito muito que a gente vai sair daqui muito abençoado por aquilo que Deus vai falar através da vida do Jacques. Amém? Filho, que Deus te abençoe. Graças e paz, amém, irmãos? Vocês estão bem? Pô, responsabilidade grande, né? Tertuliano aqui, meu, pô, quero aí. Mas desafiador para mim, né? Diante de tudo que vocês já ouviram na sexta e no sábado, de pessoas, de homens que a gente, de alguma forma, teve a oportunidade de poder caminhar juntos, né? Quanto o Luciano, eu caminhava com o Luciano já há muitos anos, na época da Blitz do Amor, o próprio Anderson Bonfim, né? Em muitas movimentações que o Bonfim vinha, a gente estava presente também. E eu sei daquilo que Deus fez na vida de vocês, através da vida deles nesses dias, né? E aqui só está um filhinho de José aqui. Mas eu tenho algo aqui do Senhor para compartilhar sobre as nossas vidas, né? É um tema muito urgente para o nosso tempo. São, como o Jefferson estava falando aqui, né? Deus precisa levantar um tipo de gente para esses últimos dias. Há uma urgência disso, de nós nos posicionarmos acerca daquilo que o Senhor está apontando como a agenda dele para um tempo. E eu me sinto feliz de poder, de alguma forma, fazer parte daquilo que o Senhor já está gerando aqui nesse lugar, através da vida de vocês, através dessa comunidade, através daquilo que Deus está estabelecendo, né? Como o Jefferson falou, né? Eu participei lá do início, né? E ver a transição, ver o movimento do Senhor. E eu estava com o Júlio, tá? A gente estava junto no primeiro dia. A gente estava lá. E é muito legal isso, cara. Obrigado por me trazer. Eu falei, não, macho. O Jefferson falou, mudou a data, vamos ver o que a gente faz. Eu falei, Jefferson, dá teu jeito, eu quero estar aí. Dá teu jeito, eu quero participar desse negócio aí, quero estar junto. Mas aprove o Senhor que deu tudo certo, graças a Deus, e a gente está aqui feliz, com o coração alegre, de poder servir ao Senhor no lugar que Ele nos envia, amém? Obrigado, meu amigo Jefferson, meus amigos, meus irmãos, tamo junto, negão. Esse negão ali, ó, direto no Instagram, direto a gente se fala. Mas falar sobre últimos dias, né? É entender que existe um posicionamento sacerdotal dentro daquilo que a gente chama de a responsabilidade do que nós estamos vendo e ouvindo da parte do Senhor, né? Na origem de todas as coisas, o homem vivia em emunar, né? O que é emunar? É fidelidade total àquilo que ele via e ouvia da parte do Senhor, que tem a ver com a fé, a fidelidade. E os homens, eles eram integralmente fiel àquilo que eles viam da parte do Senhor. Então, eu acredito que é um tempo que o Senhor está nos inserindo nesse lugar, aonde toda a nossa movimentação, todo o nosso caminho não pode ser mais fragmentado, precisa ser integral. Nós vamos precisar ser integral naquilo que nós estamos vendo e ouvindo da parte do Senhor. Sabe? Eu estava falando esses dias exatamente sobre isso, sobre a fidelidade, sobre a vida em emuná, sobre a fé, que todos os homens que responderam à fé, Júlio, eles não fizeram aquilo que eles gostariam de receber.
Eles não responderam a uma agenda pessoal, muito pelo contrário. Todos os homens que responderam pela fé, eles responderam aquilo que estava escrito na palavra de Deus. E respondendo aquilo que estava escrito na palavra de Deus, eles estavam inseridos no lugar aonde Deus diz, e aonde Deus diz é onde Ele está. Tem alguém aí? Então, pela fé, você vai ver em Hebreus capítulo 11, que todos os homens que responderam à fé, eles não oraram algo condicionado àquilo que eles queriam como uma realidade pessoal, vaidosa. Mas eles estavam inseridos dentro de uma resposta àquilo que eles ouviram da parte do Senhor. E isso é tão poderoso porque os homens dos últimos dias são os homens que vão viver desapegados de todas as coisas. A mídia aí, ó, tá vendo? A mídia é fogo, velho. Ah, é? Ah, eu não tenho culpa. Entende? São homens que são desapegados, são homens que entenderam a mensagem do Senhor e agora estão gastando a sua vida em prol do evangelho do reino, em prol da mensagem do próprio Senhor que tem imprimido no coração de pessoas. Então, esse tempo, os últimos dias, vai demandar a gente, de fato, literalmente, entrar nesse lugar onde a gente está desapegado das coisas. Porque tudo que fazemos, não fazemos por causa de dinheiro, mas aquilo que fazemos é por causa da missão. É por causa daquilo que nós estamos vendo e ouvindo. É porque, de alguma forma, o Senhor está afetando a nossa vida com a realidade de quem Ele é, irmãos. Sabe? Então, o que Deus deseja é de pessoas fiéis que entenderam a comissão e agora estão envolvidos, trabalhando dentro de uma missão que é de Deus e entendendo que todas as outras coisas daquilo que eu preciso para desenvolver a missão, que é do próprio Deus, Ele vai nos dar. Nós precisamos ser uma igreja que não caminha para um lugar de pedintes, mas alguém que está caminhando, Júlio, a partir de uma revelação do Senhor. Porque todos os homens que fizeram algo no nome de Deus, eles tiveram um encontro. Um encontro que o posicionou numa realidade sacerdotal. Entendendo a responsabilidade que agora eu preciso queimar diante de Deus, mas ao mesmo tempo legislar. Aleluia. Então a igreja dos últimos dias não é uma igreja vaidosa, muito pelo contrário. Porque se tem uma coisa que eu tenho percebido é que, por que não o Senhor restaurar o tabernáculo de Moisés, que foi o primeiro? Isso me intriga. Por que não restaurar o tabernáculo de Salomão com todo o seu esplendor, glória, beleza, estrutura? Mas não, a perspectiva dos últimos dias é a restauração do tabernáculo de Davi. Porque o tabernáculo de Davi é a consciência daquilo que acontece na realidade celestial. Onde homens e anjos ao redor do trono do Senhor, adorando aquele que é digno. E isso fala não de uma estrutura, e eu não sou contra a estrutura, eu faço parte hoje de uma igreja de quase 4.000 membros. Mas o Senhor deseja de nós um coração para esse tempo, para que a gente não perca a visitação desses últimos dias. Vocês estão aí? Então nós estamos sendo uma mensagem que não tem como a gente passar despercebido. E eu quero mais do que nunca fazer parte do que o Senhor está fazendo neste tempo. Nós não podemos olhar, nos movimentar a partir de uma realidade condicional do tempo. De não ter mais esperança daquilo que Deus pode realizar no nosso determinado lugar. Eu estou morando no norte, mas eu estou fazer algo no Rio de Janeiro. Sabe?
uma pequena esperança que o Senhor ainda vai fazer algo no Rio de Janeiro. Porque a violência está aumentando, a prostituição está aumentando, parece que o Rio de Janeiro está abandonado, está largado, mas é nesse cenário que o Senhor pode levantar uma igreja. É nesse cenário que o Senhor pode levantar alguém, é nesse cenário que o Senhor pode fazer algo de novo, tudo de novo. Só que a gente não pode entrar nesse lugar vaidoso, porque o que não nos falta nesse tempo é palavra, o que não nos falta nesse tempo é uma mensagem para poder se mover. O que falta para nós é fome, cara. O que falta para nós é sede pelo Senhor, é sede pela sua presença, é isso que nos falta. Nós estamos vivendo uma geração de muita revelação, de muitas palavras. Talvez se eu desse o microfone para muitas de pessoas aqui, você pregaria uma palavra, você traria uma mensagem revelada do Senhor. Mas o que nos falta é fome. O que nos falta é entender que em muitos momentos na nossa vida, vamos precisar perceber que realmente em algum momento nosso coração pode estar enfermo. Porque, embora um comportamento sacerdotal dos homens que foram vocacionados no Senhor a partir dessa função era operacional, mas a ideia de Deus não era só que um homem se movimentasse de forma operacional, era a relação. Era aquilo que eu estou ouvindo do Senhor e compartilhar a um povo, está entendendo? E muitas das vezes nós estamos acostumados ao ambiente da igreja, nós estamos vivendo de forma operacional, nós adoramos mais o costume do que a presença. Está entendendo? Nós amamos mais a tradição do que a presença. Eu estava falando isso ontem, e nós chamamos talvez a nossa operação de zelo. Só que os religiosos da época também eram zelosos. Mas zelosos no quê? Na tradição, zelosos nos costumes. E muitas das vezes nós podemos matar a pessoa com a nossa tradição, com os nossos costumes. Nós estamos ainda discutindo se pode barba ou não. Nós estamos ainda discutindo se pode tatuagem ou não. Nós estamos ainda discutindo se pode calça ou não. Isso é uma igreja menina. Isso é uma igreja que não entendeu a urgência dos últimos dias. Enquanto as pedras estão clamando, um tal de Felca, que não é nem cristão, está denunciando algo a qual a igreja deveria estar posicionada. E aí, meus amigos, mas tem punho político. Eu não sei se tem punho político ou não, mas uma pedra clamou. Uma pedra clamou. E nós estamos discutindo sobre coisas que são banais, em vez de nós nos reunirmos e entendermos qual é a urgência desse tempo, o que como igreja precisamos fazer para que a justiça de Deus seja manifestada e o reino dele avance. Qual é o lugar, qual é a área, o que nós precisamos fazer, sabe? Nós estamos ainda mais nos movimentando a partir de uma realidade humana. Parece que a gente perdeu a nossa esperança escatológica. Parece que a gente perdeu o sentido da onde nós viemos para onde nós vamos. E se eu entendo que eu sei um lugar que eu vou, eu não posso ser alguém que vou construir coisas só para mim, sabe? Eu preciso ser alguém que vai caminhar, se é a urgência dos últimos dias, conferência sacerdócio dos últimos dias. Então, nos últimos dias, eu não posso ficar com coisas nos depósitos. Eu preciso, o mais rápido possível, com uma urgência desse tempo, a liberar a visão daquilo que Deus tem sobre a minha vida. Não pode morrer com a gente aquilo que Deus gerou sobre nós. Nós vamos precisar contar, manifestar, impartir sobre a vida das outras pessoas. Escreve, eu amei quando vocês estavam escrevendo ali nome, eu não sei qual é a finalidade, mas estão escrevendo algo ali. Escreve a visão. É um clamor desse tempo.
Escreve, Abacuque, tá? Deus fala para Abacuque no capítulo 2, olha, escreve a visão, porque até aquele que vai correr, ele vai conseguir enxergar. Nós não podemos olhar com a perspectiva da terra, meus irmãos. E isso é desafiador para nós, porque nós estamos vivendo num mundo tão consumista, num tempo tão consumista. Como diz Feitosa, nós estamos amando coisas e não pessoas. Então há um alerta. Você lembra que nos dias de Noé havia uma urgência? E se Noé não se responsabiliza com aquilo que Deus fala com ele, ele morreria também com um dilúvio. Então é tempo, meus irmãos, de cortarmos madeira. É tempo de um posicionamento sacerdotal, aleluia. Não só um sentimento, mas um comportamento, um posicionamento. Não só vestir uma roupa de santidade e vir para a igreja cultuar, muito pelo contrário, mas encarnar de fato uma mensagem que está sendo revelada e compartilhada. Vocês estão comigo? E meditando em casa, entendendo, eu falei, Senhor, o que você quer compartilhar conosco nesse dia? Me veio um texto que saltou meus olhos, 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao 2. Abre comigo, por favor. Esse texto que vamos ler, cara, é uma descrição, uma das descrições mais fortes que Paulo faz a respeito dos últimos dias. Ele está preparando Timóteo e também a igreja em todas as gerações. Para quê? Para discernir os sinais da decadência moral e espiritual que antecedem a vinda do Cristo. E ele entende, Jefferson, que a urgência dos últimos dias não tem a ver só com a realidade do tempo dele, mas ele também está alertando uma geração. Porque nós vamos precisar entender que muitas palavras que nós recebemos ao longo dos anos não tem a ver com um punho pessoal, mas geracional. Então, se eu entendo se é geracional, eu não posso estar dentro de um quadrado fazendo coisa para mim, cara. Gastando a minha vida para minha vaidade, cara. É geracional. Então eu olho para os meus filhos, eu falo, eu preciso feri-los com uma verdade. Eu olho para uma geração e falo, cara, eu preciso gastar a minha vida para que eles vejam, para que eles entendam. Aleluia. Diz assim o texto. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Continua aí. Essa é uma mensagem de alerta. E sabe qual o mais louco disso tudo? Paulo ele não está falando só de um contexto de pessoas que são do mundo, que são de fora. Ele está falando de pessoas que estão dentro do nosso contexto. Pessoas que perderam a percepção profética, perderam o discernimento. E quando a gente perde a percepção profética, a gente perde o discernimento, nós começamos a caminhar debaixo da escuridão, sem luz, sem clareza, sem propósito. Então, um homem sem clareza, sem percepção, sem discernimento,
ele vai entrar num caminho, numa trilha, aonde ele vai construir algo que o proteja. Porque, meus amigos, vamos lá, deixa eu ser um pouquinho mais pesado com vocês. A palavra, sejam minhas testemunhas, ali é martírio. Sejam meus mártires. Então, a última coisa que Deus quer dar para nós é livramento. Porque o Espírito que há de ser derramado, que foi derramado para a vida dos discípulos, não era para que eles pudessem viver, cara. Mas que eles pudessem agora viver uma vida morta. Sem dor, sem se ofender, sem ofensa. E aí no verso 1 ele vai dizer, olha, sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Há um alerta. E a nossa realidade hoje é exatamente o que nós estamos vendo, tempos difíceis. São tempos de crise, tempos de tensão. Você não sabe o que vai acontecer. Existe uma galera que está colocando a esperança no Trump. Vai nessa. Quando você coloca a sua esperança no homem, você vai ser frustrado. Meus amigos, tudo que está acontecendo porque está escrito. Precisa acontecer. Agora, também precisa acontecer o quê? Homens e mulheres se levantando com a agenda dos últimos dias, preparando um caminho do Senhor até que Ele venha. Então nós precisamos estar posicionados sobre os muros, como sentinelas, como aqueles que estão observando o que está acontecendo, sabe? Aqueles que estão na porta do templo, acordado como Mardoqueu, ouvindo o que está acontecendo, percebendo as coisas, porque os tempos são difíceis. Mas o tempo difícil não ausência a glória de Deus derramada sobre nós. Ah, mano, eu vou embora, hein? Que hora que é meu voo, Ellen? Os tempos difíceis não vai ausentar a glória de Deus sendo derramada sobre nós. Porque é exatamente nesses tempos difíceis que o Senhor se manifesta, e não a manifestação da onipresença, não, é a manifestação da presença de Deus sobre o ambiente, que fere. Embora os tempos são difíceis, mas eu estou percebendo que as nossas reuniões estão ficando diferentes. Sabe, tem pessoas que já entenderam isso e estão mergulhando, eles não esperam nem a música, não esperam nem o pastor orar, mas já está se rendendo ao Senhor, já está indo ao culto, não para que Deus resolva seu problema e demanda, mas está indo ao culto para dizer, Senhor, nós chamamos, seja adorado, seja exaltado, Senhor. Eu estou buscando o reino e a sua justiça, e na medida que eu busco o reino e a sua justiça, o que comer vai ser suprido. Agora, o resto, corre atrás, trabalha, busca. Sabe? Aonde a gente se frustra? A gente se frustra porque a gente acha que Deus tem que nos abençoar com aquilo que eu quero. E eu não estou dizendo que você não pode orar por um carro, por uma casa, por aquilo que você quer para a sua vida, a faculdade, eu quero estudar fora do país, você pode orar, aleluia. Não tem problema nenhum você falar sobre isso. E ore mesmo. O problema é você só orar isso. Esse é o problema. Aí Deus, tu quer um carro? Para quê? Tu quer uma casa? Para quê? Tu quer morar? Tu quer estudar fora? Para quê? Porque Deus não responde pergunta, né? Deus responde respostas. Na medida que eu vou caminhando, respondendo ao que Ele me falou, Ele vai me responder.
São estágios da nossa vida. Então, tempos difíceis, Paulo vai falar isso em Romanos, né? Que o sofrimento presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada no Filho de Deus. Toda pressão, ela é importante. A igreja cresceu debaixo de pressão, de crise. Nós estamos preparando um povo para os últimos dias. E eu não quero entrar aqui em entendimento teológico, se a igreja vai ser arrebatada ou se aí nós vamos passar pela grande tribulação. Eu não estou aqui para isso, sabe? Eu só quero dizer um negócio, olha, tudo vai nos levar a um caminho só. Aleluia! Sabe, irmãos, quem crê que nós vamos passar pela tribulação, o Senhor arrebatou a igreja, aleluia, glória a Deus. Quem acredita, não, nós vamos passar pela tribulação, vai ser, glória a Deus também. Nós não podemos ficar discutindo sobre isso. Eu quero estar lá nas duas ocasiões. Eu quero viver. Eu quero estar. Está entendendo? Então eu vou ficar em alerta, porque eu vou estar vigilante, porque ao mesmo tempo eu posso sair daqui, do nada. Senhor, acabou, cadê? E na outra ocasião também, se nós passarmos, eu estou procurando ser afetado a cada dia com a realidade do Evangelho, para que nos dias de perseguição eu não venha desviar da fé. Então, tempos difíceis é preciso acontecer, porque está gerando em você um peso de glória. É tempo da igreja voltar a ver os sinais. Mas os sinais estão condicionados à pregação do Evangelho. Por que não vemos muitos sinais? Porque talvez deixamos de pregar o Evangelho. Porque ele disse que os sinais nos seguiriam com a pregação, a propagação do Evangelho. Então nós estamos voltando. Nós estamos voltando à simplicidade. Nós estamos voltando a sentarem a ouvir, porque não tem mais título. Eu estava falando isso ontem com os irmãos. Falei, meus amigos, se tem uma coisa que eu desejo é que Deus venha sobre a casa. Porque quando Ele vem sobre a casa, ninguém tem mais ministério. Acaba o ofício sacerdotal. O Senhor está na casa. Agora todo mundo se rende. Enquanto Ele não vem, nós estamos queimando, colocando fogo na lenha. Tá ligado? Mas quando Ele vem, ninguém tem mais ministério, acabou. Já não tem mais apóstolo, profeta, já acabou, não tem mais. Agora todos juntos, numa só voz, Santo, 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 Santo. Toda a terra está cheia da sua majestade, da sua glória. Toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Abacuque fala sobre isso. Mas precisamos entender que o justo, ele vai viver pela fé, não pelo livramento. É pela fé. Pela fé em quem? No Filho de Deus. E se eu tenho fé no Filho de Deus, eu vou entender que as pressões desses dias não podem me abalar. Porque se me abala é sinal que de fato eu não confio no Senhor. E se eu não confio no Senhor, então na verdade eu nunca o conheci para poder confiar. Então os últimos dias, ele não se refere apenas ao fim dos tempos, mas a todo o período entre a primeira e segunda vinda de Cristo. Ou seja, Paulo ele já via sinais disso em seu tempo, mas com intensidade crescente até a consumação. Sabe o que isso me pega? É que se no tempo deles eles acreditavam que Cristo poderia voltar novamente, se no tempo deles, porque eu não vou acreditar que o Senhor vai vir no meu tempo, porque eu não vou acreditar que o Senhor pode trazer um avivamento nos nossos dias, por que não, meus irmãos? E tempos difíceis, a palavra grega usada é chalepoi, que significa tempos violentos, perigosos, hostis, de opressão e grande peso espiritual.
Mas só que a gente precisa entender algo. Da mesma forma que o inferno responde, o céu também responde. Nós estamos morando em Belém do Pará. E nós estamos tentando quebrar a contracultura que existe lá. Mais de 1 milhão de pessoas vão, no final do ano, a Belém para adorar a Nazaré. É uma santa com uma criança no colo. Aqui é a padroeira. Uma figura de uma imagem de orfandade. Uma santa segurando uma criança no colo. Aqui é a padroeira, pai e mãe. Uma santa segurando uma criança. Só que a realidade de Deus sempre foi paterna. E sabe qual é o mais louco? Que tem gente que é crente e que gosta da santa. Então nós estamos lidando com um principado que tem regido o Estado. E outra, governador agora lá, vai ter a COP30 lá, um evento de sustentabilidade. O governador batizou a COP30 com a figura do Curupira. Meu amigo, o negócio está tenso. Então, espiritualmente, a gente percebe que o inferno está apostando todas as suas últimas fichas, cegando o entendimento dos incrédulos para que não veja a glória do Filho. Só que o Belém do Pará, eles esqueceram. Existe um poço que está sendo desentulhado lá. A ida de Daniel Berg, Gunnar Ving. Homens que chegaram naquele lugar. E o movimento pentecostal das Assembleias de Deus se espalharam para todo lugar do Brasil. Existe um avivamento. Aquela terra já viveu avivamento. Já teve um poço lá. Tem um poço que a gente está tentando desentulhar. Só que ninguém quer trabalhar dentro desse lugar. E você está aqui, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, meus irmãos. E isso espiritualmente tem um sentido muito valioso. Foi tirado daqui, foi removido daqui. Agora colocaram e foi para Brasília. Mas de legitimidade, o Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Existe algo que Deus quer estabelecer aqui. Agora, a pergunta é, quem quer cavar o poço dos últimos dias para que o Senhor venha e faça algo? Ninguém quer estar no poço. Porque é um tempo que as pessoas querem visibilidade, likes, curtidas. Querem a fama. Ninguém quer estar no poço cavando. Ninguém está querendo sujar as mãos. Quer vir para Belfor Roxo? Você está louco, papai. Ninguém quer. Mas eu tenho uma boa notícia para nós outros. É que aquele que está lá no poço, ele vê a água primeiro, cara. Come on! Ele vê a água primeiro, cara. Ele vê a água, ele bebe da água primeiro, uai. Tá entendendo? É um trabalho que ninguém quer. Mas ele é privilegiado de ver a água. De ver a água brotando. Então eu falo, meus irmãos, continue. Continua, cara. Juro, continua. Tu fala, negão, tô lá na Assembleia de Deus agora, Continua, meu amigo. Pregue o Evangelho. Continue pregando o Evangelho. Continue pregando o Evangelho. Seja você mesmo nessa tua pegada, meu irmão. Porque eu creio que os lugares que Deus te colocar, nas Assembleias de Deus, o Senhor vai trazer reforma, avivamento. O Senhor vai trazer um cântico novo.
Eu acredito. O Senhor já está fazendo algo, irmão, na igreja dele. Há uma reforma acontecendo. O Senhor está fazendo algo. A reforma por quê? Para a glória vir. Sabe? Porque não tem como a glória vir em lugar onde tem desordem. Por isso, escândalos, por isso, exposições, muitas coisas acontecendo. Mas quando tudo isso passar, se preparem. Que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu farei de novo. Aleluia. Então, escute isso. A ênfase de Paulo não está em catástrofes naturais ou guerras, como em Mateus 24. Mas no declínio moral e espiritual da humanidade. O perigo maior não vem de fora, mas do coração corrompido. Corações afastados de Deus. E as características de homens que Paulo mencionou, ele fala amante de si mesmo, egoísmo, narcisismo, individualismo. Em Filipenses capítulo 12, verso 21, vai dizer o seguinte: vivemos na geração do eu, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 21. Então é a geração do eu. Se Deus pedisse para essa geração construir uma arca, talvez eles pediriam uma pronta. Porque não tem paciência. Estamos com pressa. Segundo, avarentos, amor ao dinheiro acima de tudo. Consumismo, corrupção. O dinheiro não é o problema, mas o amor ao dinheiro sim. E isso talvez pode ser um Deus na vida de muita gente. Deixa eu provocar vocês agora. Sabe aonde o Senhor revela o nosso coração na avareza? É quando você consegue pegar um iPhone e pagar 10 mil reais no iPhone e não consegue dar 10 mil reais de oferta da igreja. Sabe onde o Senhor nos pega? É quando a gente consegue comprar um Jordan de 2 mil. Mas a gente não consegue dar 2 mil de reais na igreja. A gente não consegue. Está entendendo? Isso revela a nossa avareza. Isso revela o nosso coração. Aí você fala, eu amo o meu Senhor. Mentira, você não ama o seu Senhor. Você ama o seu Senhor, você colocou um espelho na frente. Você se ama. Você é o seu Senhor. E aí, você fala que quer fazer parte de algo que Deus está fazendo. Não, Jefferson, estou contigo, quero fazer parte. E sabe qual é o mais louco disso tudo? É que essas pessoas são os mais críticos da igreja. São os mais críticos. Nossa, que silêncio, hein? Quem cala consente, né? Tá entendendo, amigo? Porque o nível do teu amor vai revelar o nível da tua entrega. O quanto você diz que o ama vai revelar o nível da tua entrega. E sabe o que me deixa numa ira santa, tá, irmãos? Uma veia profética às vezes, sabe? É uma ira santa. Você está vendo o que Deus está fazendo no local, você está vendo o que Deus está fazendo na sua vida e você não corresponde como deveria corresponder. Miserável. E aí sabe o que acontece, Jefferson? Na outra igreja, ele pega e dá. Na outra igreja, ele vai e abençoa o outro. Ô, pastor, senti de Deus de ofertar na tua vida. Mas nunca chamou o pastor para jantar com ele. Meus irmãos. Dias difíceis. Tempos difíceis. Mas o Senhor está nos reposicionando nesse tempo. Porque no dia que o pau quebra, meus irmãos, não é o pastor da internet, não é o pastor lá da outra igreja, mas é o pastor que está aqui.
Parem com isso, irmãos. Vamos lá. Tu nem se importa de pedir um lanche de R$ 100 no iFood. Mas tu não consegue ofertar R$ 20 aqui. Tu já reclama. E eu duvido se fosse pago, Jefferson. Eu estou indo embora mesmo para Belém. Pode ficar com raiva de mim, irmão. Porque isso tudo leva a uma escada, né? Então, o cara que é amante de si mesmo, ele acaba sendo um avarento. E o avarento acaba sendo um presunçoso e um soberbo. Arrogância, orgulho, autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Orgulho, arrogância, irreverência contra Deus. O homem se coloca como senhor de si mesmo. Só que a soberba procede à ruína e a altivez do espírito à queda. Blasfemos, desobediente a pais e mães, quebra da honra familiar, rebeldia, ingratos, profanos, sem afeto natural, sem domínio próprio, tendo aparência de piedade. Cara, essa é a pior. Tendo aparência de... Oh, como ele é bonzinho. Oh, aleluia, eu ajudo os pobres. Judas. Mas negando a sua eficácia. Religiosidade externa, sem transformação real. São pessoas que ficam cuidando da vida do outro, da espiritualidade do outro, mas não olham para dentro do seu coração. São pessoas que estão acostumadas a apontar o pecado do outro, mas não olham o seu. Porque a religiosidade sem transformação não te leva a lugar nenhum, a não ser um lugar bem quentinho. Você lembra em Mateus 7, a operação? Jesus está falando sobre aqueles que curavam, faziam milagres, prodígios e maravilhas, mas ele não conhecia. Ele não conhecia. Porque o que vai nos reposicionar nesse lugar dos últimos dias, de um sacerdócio real, é a nossa relação com o Senhor. Sabe? É eu entender que eu preciso estar nesse lugar acima de todas as coisas. Irmãos, eu fui parar, a minha agenda no Pará, só Jesus. Não tem agenda, pô. E aí eu entendi, peraí, que a agenda de Deus para mim lá é a minha família. É a minha família. E isso está sendo bom porque a gente está sendo desconstruído em muitas coisas. Eu entendi que eu sou desnecessário naquele lugar. Eu estou me fazendo de inútil naquele lugar. Porque eu pego uma estrutura pronta, não precisam de mim. Cheguei lá, é o Jackson, pô, tá louco? Aí quando eu chego, não precisa. Então eu estou me tornando desnecessário para me tornar útil. A gente acha que está pronto, a gente acha que é bom. E aí eu percebi, peraí, tem gente muito melhor do que eu aqui. Então, cara, Paulo, ele acreditava, é muito louco isso, porque Paulo, ele acreditava que estava servindo a Deus, mas na verdade combatia a obra do próprio Cristo. Paulo era um cara que, antes do encontro com o Senhor, ele se achava zeloso. Mas ele era um perseguidor da igreja, um perseguidor de Cristo. E esse zelo que ele falava, né, que às vezes a gente dá um nome de zelo, né? A nossa religiosidade, a gente dá um nome de zelo. Não, isso aqui é um zelo. Eu estou lá na igreja, estou indo, sabe? Vou tocar lá, eu sou um bom crente. Eu canto.
eu participo. Mas pede para lavar um banheiro, para ver se... Então Paulo, ele se torna, ele dá o nome de zelo. Só que esse zelo sem revelação o tornou cego. E literal. Zelo sem revelação é perigoso. Pessoas podem se tornar religiosas, defensoras de tradições, mas sem conhecer o coração de Deus. Zelo sem revelação gera fanatismo e cegueira espiritual. E aí muitas vezes podemos confundir zelo de Deus com defesa de tradições, costumes ou opiniões humanas. Precisamos discernir se nosso zelo glorifica a Cristo ou apenas a nós mesmos. Porque nós estamos vivendo em uma sociedade hedonista, amante de prazeres, consumista, avarenta, individualista. Pessoas que estão separadas, vivendo uma realidade dualista, separada. E toda a realidade dualista pode te levar a um lugar chamado iluminismo. O que é iluminismo? É o pensamento de pensar só. É a realidade de pensar só. É aquele cara que fala, olha, eu tive uma ideia, mas ele nunca faz parte daquela comunhão e da comunidade. Mas ele sempre tem uma ideia isolada, um pensamento só. Só que nós precisamos entender que o sacerdócio desses últimos dias, ele é coletivo, é comunitário. Está entendendo? Porque quando a gente fala de sacerdote, a gente pensa logo na figura do homem. Mas a Bíblia, ela amplia para nós essa consciência. Não está falando só sobre a função sacerdote da realidade do homem levítica, mas muito pelo contrário, é uma família sacerdotal. Tem a ver com a família sacerdotal. Tem a ver com uma família exercendo essa função dentro de um lugar, a família. Que logo, que parte da primícia daquele que é o cabeça do seu lar. Está entendendo? Mas a família precisa entrar nesse lugar. Então, o que Paulo descreveu é exatamente o que vemos hoje. Famílias o quê? Desestruturadas, banalização do sagrado, culto ao dinheiro e à imagem, religiosidade sem vida no espírito. E aí, a Bíblia nos deixa isso como um mero aviso. Não como só um mero aviso, mas como um alerta para a vigilância. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Sabe o que é isso? É você guardar os princípios. É você não se desviar daquilo que foi gerado como uma realidade genuína dentro do teu coração. Você pode crescer, você pode ter fama, você pode enriquecer, mas você não pode se desviar dos princípios que o Senhor colocou no seu coração. É sobre você ter tudo o que tem hoje, mas seu coração ainda queimar. Ainda haver lágrimas nos seus olhos por Jesus. Sabe que eu amo o Alberto? Porque o Alberto, um cara de 50 e poucos anos, quase 60, ainda chora no Senhor, cara. Ainda tem lágrimas diante do Senhor. A prosperidade não pode nos secar. Precisamos voltar à simplicidade. Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que há em mim, hoje é a minha alma buscar.
É sobre isso, cara. É entender que o Senhor é a nossa maior preciosidade. Que Ele é a pedra de grande valor, sabe, na nossa vida. E não importar com que as coisas estão acontecendo na minha vida. A minha pergunta que eu faço para nós é: será que você ainda o ama como você amava? Porque o fato de crescermos na fé, amadurecer, não quer dizer que o nosso amor e a nossa fome por Ele precisa diminuir, muito pelo contrário. Quanto mais maduro, mais intenso. Quanto mais maduro, mais constante. Quanto mais maduro, mais perseverante. Eu não quero sair desse lugar, meus irmãos. Uh! Sabe? Se tem uma canção que tem marcado a minha vida, é bem pequenininha. Tem queimado meu coração. E nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar da qual pertencemos. E nós iremos contigo, meu Deus, amado amigo. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Ah, meu Deus. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Você vai perceber como Adão se movimentava. Tudo era simples. Tudo era belo. Sabe? O comportamento sacerdotal que ele tinha estava dentro daquilo que era propósito, missão de Deus. Mas o orgulho provocou essa quebra de aliança e de relação. Mas há um convite do Senhor, Júlio, dizendo: olha, volta ao princípio. Volta ao princípio, volta à origem. Nos leva a esse lugar de novo, Jesus. Nos leva a esse lugar de novo. O alerta de Paulo, os músicos aqui podem subir. Aleluia. Nós vamos queimar. Mas o que Paulo ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, não se trata de medo, mas de preparação. Nós não podemos ter medo das coisas que estão acontecendo. Vocês estão comigo? Em Mateus 24, ele vai falar sobre os últimos dias. Sabe? Ele vai falar sobre guerras, rumores de guerras, de pestes, pandemias. Mas ele fala para a igreja, para os discípulos o seguinte: olha, não se preocupem com essas coisas. Antes do fim, o que importa agora é a pregação do evangelho. Preguem o evangelho a toda a criatura. Preguem o evangelho às pessoas. A gente entra naquela coisa, será quando Cristo volta? Será que ele vem? A gente fica tentando adivinhar. Mas ele falou: quando o evangelho for pregado a toda tribo, língua e nação, eu virei. Então, você não pode ter medo. Para de construir castelo, para de construir casa para se proteger. Você não é um Caim, você não é um andarilho, você não é um Nimrod. Mas você é os filhos dos profetas. Vamos lá. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. E nós iremos contigo. Amar. Essa é a nossa esperança, velho. Essa é a nossa esperança. Eu estou terminando.
Permaneça na palavra, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. O remédio para tempos difíceis é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ah, não, vocês não ouviram. Eu vou repetir. O remédio para tempos difíceis é uma igreja cheia do Espírito Santo. O remédio para tempos difíceis é uma igreja cheia do Espírito. O remédio para tempos difíceis é uma igreja cheia do Espírito Santo. Viver cheio do Espírito Santo, resistindo à frieza espiritual. Vamos lá. A igreja dos últimos dias precisa ser contracultural. Enquanto o mundo ama a si mesmo, ela ama a Deus e o próximo. Enquanto o mundo é ingrato, ela adora a Deus. Enquanto o mundo é soberbo, ela serve. Os últimos dias não são apenas de crise, mas também de oportunidade. Enquanto o mundo se afasta de Deus, o Senhor está convidando uma igreja a chegar perto dele. A glória do Senhor invadindo toda a casa. A glória do Senhor invadindo todo o cenário. Isaías viu o Senhor assentado sobre o trono. Sobre o trono. Sobre o trono. Ai! Meu Deus! Vamos lá! Sacerdote do Senhor!